Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong, capítulo 2. Tema desta semana: as vestes dos vencedores, um viver aprovado por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 29 a 32. Tocar na morte é contaminar as vestes. Reiteramos que as vestes na Bíblia representam o nosso andar e viver diários. Contaminá-las é especificamente manchá-las com a morte. Você sabia que para Deus a morte contamina mais que o pecado? De acordo com Levítico, qualquer pessoa que tocasse em cadáver ficaria imundo e teria de lavar as vestes até a tarde. Esse assunto é tão sério que quem comesse do cadáver de um animal imundo lavaria suas vestes e ficaria imundo até a tarde. E quem tocasse em algum homem morto imundo ficaria impedido de servir por 7 dias, pois contaminaria o tabernáculo do Senhor. Aquele que não se purificasse seria eliminado do povo de Israel. Portanto, se alguém serve ao Senhor, tocar na morte, precisa purificar-se urgentemente. Em sua primeira epístola, João escreve sobre a forma de lidar com os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se você esporadicamente for vencido por um pecado, se arrepender de coração e confessá-lo diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. Nesse contexto, quem pecar não ficará imundo até a tarde, como é o caso de quem tocar na morte. Em outras palavras, as consequências de tocar na morte são mais graves. No Novo Testamento, tocar na morte não se refere apenas à morte física, mas também a um falar negativo, rebelde, contra a autoridade de Deus. Um nazireu, por exemplo, precisava evitar palavras negativas que o contaminem, mesmo que venha de seu pai ou de sua mãe, a quem tanto honra. O nazireu não pode tocar na morte. Números capítulo 6, versículos do 6 ao 7. Miriam, irmã de Moisés, foi fortemente prejudicada por causa da rebeldia contra a autoridade estabelecida por Deus. Número 12:10. Insatisfeitos, ela e Arão questionaram: só Moisés pode falar por Deus? Infelizmente, esse tipo de atitude existe até hoje entre o povo de Deus. Só existia uma palavra profética? São palavras de morte, porque estão sendo proferidas com autoridade estabelecida por Deus. Quando você faz críticas porque não aceita a autoridade que Deus estabeleceu, isso é rebeldia. Por isso, sejamos cuidadosos. Isso é tão sério que Deus ouve. Ele ouviu e desceu para resolver a situação. Por causa de sua rebeldia, Miriam ficou leprosa, isolada da congregação de Israel por 7 dias. Hoje, a vontade de Deus é fazer Cristo encabeçar todas as coisas, e não podemos ir contra sua vontade. Sujar as vestes, uma experiência terrível. A lepra é algo terrível. Primeiramente, o leproso tem de ser afastado do povo de Deus para se purificar por 7 dias. Números 12:14. Eu mesmo já vivi uma experiência negativa a esse respeito. Quando eu era jovem e servia ao Senhor, no começo dos anos 80, começou a surgir esse tipo de falar contra a autoridade que Deus estabelecera nas igrejas. Houve uma rebelião e muitos jovens foram enganados, contaminados e começaram a falar palavras negativas sem nenhum temor. Naquela época, desesperado, eu tentava ajudar para não deixar que os jovens fossem contaminados. Chegou um momento em que eu não tinha estrutura emocional para suportar todo aquele peso. Todos os dias havia notícias ruins. Um irmão se afastou, outro ouviu uma palavra negativa e ficou negativo, outro ficou rebelde. Atendi muitos telefonemas com notícias ruins. Meu coração palpitava rápido. Eu ouvia e tentava ajudar, explicando a situação. Alguns dos irmãos de quem cuidei conseguiram firmar-se, mas as palavras negativas contaminam. De tanto ouvi-las, mesmo sendo positivo, percebi que fui contaminado pela morte. Sabe quais são os sintomas? Quando você se contamina com a morte, começa a ficar complicado, torna-se crítico, analítico, não consegue mais desfrutar, perde a alegria e a simplicidade. É algo terrível. Percebi que estava contaminado com a morte ao participar de uma conferência em que o irmão Dong Yulan estava liberando palavras maravilhosas e todos pulavam, recebendo com alegria seu falar, mas eu não conseguia desfrutar. Estava crítico, analítico, arrazoava acerca de tudo. Eu me sentia certo e cheio de razão, mas estava morto.
Caro leitor, não queira ter essa experiência de morte. Quando percebi minha condição, orei ao Senhor desesperado. Senhor Jesus, fui contaminado pela morte. Ajuda-me a sair dessa situação. Ajuda-me, Senhor. Deus me ouviu, mas foi necessário certo tempo para que eu recuperasse. A purificação da lepra tem duração de 7 dias. Isso significa que foi necessário um tempo para que eu fosse purificado.